Sim, nós entendemos por bem ser oportuno e pertinente dar algumas informações para esclarecer a propósito das notícias que saíram à volta do município de São Vicente e para vos dizer que, como é de conhecimento público, o Ministério da Coesão, enquanto Departamento do Governo com esta responsabilidade, desencadeou um processo de averiguação no início de junho, que foi concluído no mês de agosto. Esse relatório foi publicado, encontra-se publicado no site do Ministério das Finanças e apresentava recomendações que foram apresentadas ao município de São Vicente. Importa aqui esclarecer que nós o Governo está a assumir na plenitude as suas responsabilidades, né? E nós estamos a desenvolver as nossas ações de acordo com o quadro constitucional e legal vigente no país, né? Os órgãos de soberania têm que ter todos presente um princípio fundamental que está na Constituição da República, que é o princípio da autonomia do poder local. Por que é que eu estou a dizer isso? Há uma tendência para se considerar que o Governo deve agir naquilo que são as decisões de mérito da autarquia local. O que é uma decisão de mérito? Seria uma decisão de natureza política. Não compete ao Governo vir avaliar se uma decisão é boa ou se uma decisão é má. A competência que nós temos, que é ditada pela Constituição, que é traduzida no Estatuto dos Municípios, é uma competência referente à tutela de legalidade. Esta tutela de legalidade é que nos dá uma permissão legal, vamos dizer assim, para avaliar se os atos que os órgãos praticam são atos que estão em conformidade ou não com a lei. E isto vem sendo feito, tanto em relação à Câmara da Praia como em relação à Câmara de São Vicente, não é? Através dos mecanismos que estão previstos na lei, seja pela via de averiguações, seja pela via de inquérito. E é importante dizer que todos devem, em especial os órgãos de soberania, ter presente o mecanismo e o funcionamento, porque eu creio que nós todos temos um dever de informar e esclarecer às pessoas, principalmente no que diz respeito ao funcionamento do Estado. O município de São Vicente tem os seus órgãos eleitos. É suposto que as questões de natureza política sejam analisadas entre as forças políticas que compõem a Câmara Municipal de São Vicente, que se faça ali as análises e se chegue aos consensos. O Governo não pode impor consensos. Como eu expliquei, nós não agimos, nem podemos agir em relação àquilo que é chamada a competência, a tutela de mérito. Ou seja, nós não podemos fazer essa intromissão. E isto é um princípio básico, elementar, fundamental do nosso sistema democrático, não é? Que é o respeito pela autonomia do poder local, a ponto de constituir um limite à revisão constitucional, ou seja, questões que têm a ver com a autonomia do poder local não podem sequer ser revistas, mexidas, trazidas para discussão, vamos dizer assim. Em jeito de conclusão, para dizer que o Governo assume na plenitude as suas competências, as suas atribuições e as suas responsabilidades, desenvolvemos-las de acordo com a Constituição e com as leis vigentes e fazemos-la dentro daquilo que constitui a nossa responsabilidade enquanto Governo e enquanto órgão de soberania com responsabilidade nesta matéria. Sr. Ministro, entendi que neste caso compete ao Governo fazer a avaliação dos atos. Gostaria de saber se já fizeram esta avaliação e qual foi a conclusão. Como eu expliquei, a tutela da legalidade é exatamente isso, não é? É, no fundo, avaliar se os atos que foram praticados estão em conformidade ou não com a lei. Quando eu referi à existência de um processo, é exatamente para explicar que este processo decorreu. Teve início no mês de julho, teve a sua conclusão no mês de agosto. O relatório está publicado, neste particular, no site do Ministério das Finanças, e está para conhecimento público, ou seja, aquilo que era a ação da tutela da legalidade, responsabilidade do Governo, foi assumida, foi desenvolvida e nós continuamos com as ações, assim como também temos ações
a desenvolver em relação à praia. Devo dizer que no seguimento daquela averiguação foi efetivamente encaminhado ao Ministério Público um pedido de anulação das deliberações. Mais uma vez para dizer, os órgãos de soberania devem conhecer, devem saber do funcionamento do sistema, devem conhecer a importância da autonomia do poder local e não exigir ou pedir ao Governo que intrometa em questões que o Governo não pode, não deve, por respeito à autonomia do poder local. Faz essa referência várias vezes aos órgãos de soberania, quer dizer que as declarações ontem do Presidente revelam um desconhecimento do poder de cada um e do que está a passar. Todos os órgãos de soberania devem conhecer, por princípio, as regras e as normas constitucionais que eu estou referindo. A autonomia do poder local é um princípio fundamental que todos os órgãos devem conhecer. E em relação às recomendações que disse que está a sair do relatório, pode-nos dizer se essas recomendações foram seguidas, se foram cumpridas? Não foram seguidas, razão pela qual o Ministério agiu de acordo com o procedimento legal definido, que é informar e dar conta ao Ministério Público para a ação competente. Quais são essas recomendações? As recomendações estão publicadas no relatório que está no site, são muitas. Tenho que... Eu acho que é mais fácil ter o acesso e fazer diretamente. Mas eu posso sempre oferecer cópia, que está no site. Com a situação recente, qual é a solução? O que é que se pode fazer para resolver a situação? Eleições antecipadas, dissolução da Câmara? Até onde o Governo pode ainda ir para resolver esse impasse? Está a provocar um descrédito da organização. O Governo fala das suas atribuições e das suas competências. As outras forças políticas têm legitimidade para agir da forma como entenderem. O importante é que nós queremos sublinhar é que todos devem ter presente esse princípio constitucional da autonomia e da independência, e o que nós queremos garantir à nação cabo-verdiana é que nós não fazemos ação política em relação à tutela de legalidade. Nós verificamos se há ou não conformidade legal dos atos e vamos continuar a fazê-lo, seja em relação a São Vicente, seja em relação à praia, seja em relação a todas as câmaras, porque nós temos essa competência legal. Muito obrigada. Como é que vê essa situação para o país, para a imagem do país? Eu pronuncio dentro daquilo que são as minhas atribuições e competências, no quadro da tutela e da legalidade. E são essas as considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.